Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. O quê? E quantas vezes você caiu tentando acertar, mas o quê? Mas a tristeza e desespero te fizer. Declare isso, não importa. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste, e Ele não desiste de você. Ele se importa com o quê? E Ele compreende seu caminhar. Não, nunca vi um amor. Declare Ele não desiste de você. E Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão... Lá em cima nas palmas, assim ó, nas palmas. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Ele não desistiu de nenhum da sua casa. Ele não desistiu do seu marido, da sua esposa. Ele não desistiu dos seus filhos, pois Ele nunca desiste de nós. Então creia nisso, meu irmão. Hoje é dia de bênçãos. Declare, não importa, bem forte. Não importa quem você é, não importa o que você fez. O que? Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu? O que? Tentando acertar. Mas o que? Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde. Declare isso, igreja. Se na escuridão da noite e Ele apaga o seu, Ele faz isso e não desiste de você. Ele não desiste. Aleluias. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor. Ele não desiste, e Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor. Não importa pra onde você foi, declara isso. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite e Ele apaga o seu. E o que Ele faz? E não desiste de... Só a igreja, a bateria, declare. Ele não... Ele... Nunca vi um amor. Declare Ele não desiste. Ele se importa. Creia nisso. Ele compreende seu. Nunca vi um amor. Pra terminar todos juntos. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Aleluia. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão. E vamos aplaudir Ele bem forte em nome de Jesus. Aplauda Ele bem forte. Levante as suas mãos. Pai, em o nome do Senhor Jesus,
Aqui, Senhor, estamos na Tua casa, na Tua presença, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, pois o Senhor tem a liberdade. Essa casa é sua, nós somos do Senhor, e o Senhor tem a liberdade de agir, de operar, de se manifestar em o nome de Jesus de Nazaré. E amém. Amém. Sentem, por favor, sejam bem-vindos à casa de Deus. Chovendo lá fora, que chova a bênção aqui dentro. Queridos, deixa eu lhe fazer a pergunta que eu fiz hoje aqui nos cultos. Vocês estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Estão dispostos a ouvir a palavra? Se vocês estão dispostos, existe a disponibilidade. Por que que eu faço essa pergunta? Ou por que que estou fazendo agora? Jesus Cristo, ele pregou para um grupo de pessoas, para pessoas no mesmo grupo, para pessoas que queriam ouvir e para aqueles que não queriam ouvir. Mas ele pregava e todos ouviam. Aqueles até que não queriam ouvir, não concordavam muito, em alguns casos pessoas se converteram e outras não. E aqueles que estavam dispostos a ouvirem a palavra de Deus cresciam cada vez mais. E a palavra que eu vou lhe dar aqui é uma palavra dura, uma palavra bem dura, uma palavra áspera. É a palavra verdadeira, palavra da verdade. Mas aqui a intenção não é magoar, não é machucar ninguém, é despertar você. Eu vou tocar um pouquinho na sua ferida. E Deus vai falar com você, pode ter certeza que é Deus falando com você. No livro de Gênesis, capítulo 18, no versículo 20, Gênesis, capítulo 18, primeiro livro da Bíblia. O título é Injustiça, injustiça há no meio de vós. Injustiça há no meio de vós. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e de Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Eu disse aqui no outro culto o seguinte: enquanto alguém se dirige a Sodoma, se dirige ao pecado, à cidade do pecado, ao caminho do erro, o Abraão dá exemplo aqui que ele permaneceu na presença de Deus. O pastor Jaime, ele sempre diz assim: nunca tenha pressa de sair da presença de Deus. Você nunca tem que ter pressa de sair da presença de Deus, nunca mesmo. Você entrou, você aceitou a Jesus Cristo, você diz: eu estou para fazer uma coisa aí que não, eu vou tomar uma decisão. Não sai da presença de Deus para não fazer besteira. Tem que ficar ali até Deus responder. Todo homem, eu já ensinei bastante isso aqui, nunca tome decisão alguma no momento da ira. Por quê? É tomar a decisão no momento da ira, depois vai colocar a mão na cabeça e vai dizer: que besteira que eu fiz. Não teve um nesta vida que, quando tomou a decisão fora de jejum, fora de oração, fora de meditar na palavra, fora de consultar a Deus, que tenha tido sucesso.
Aí eu conheço alguns pastores que estão indo até bem. Estão indo até bem até quando? Até quando? Eu falei uma coisa aqui hoje, muito forte, que eu ouvi do missionário, que deu para tremer. O anjo pode colocar você na bênção. O anjo pode colocar você numa bênção, mas Jesus Cristo tira. É muito forte isso aí. O anjo pode se enganar, se engana. O diabo pode se transformar num anjo de luz e enganar a muitos. Aos santos de Deus, até os escolhidos, enganar anjos, como enganou. O anjo pode vir com uma maneira e fazer você ser uma bênção. O anjo pode colocar pessoas até no altar. Pregadores. Mas uma hora Jesus tira. O assunto aqui é grave, é sério. Tem pregador que você diz assim, como é que pode ele ficar no altar ali? Eu sei que ele faz algumas coisas erradas. O anjo pode até colocar ele lá, mas Jesus vai tirar. Pode ir até no céu, mas Jesus tira. O anjo pode ser enganado, mas Jesus ninguém engana. A pessoa pode até receber uma bênção. O anjo pode até abençoá-la, mas Jesus tira a bênção de volta, toma a bênção de volta. Jesus ninguém engana. Temos que ficar na presença de Deus, na palavra de Deus, custe o que custar, jamais sair dela, principalmente se for em direção a Sodoma, ao erro, ao pecado, a cidade do pecado, a cidade do erro. Aí o Abraão ficou na presença de Deus ali. No que ele ficou na presença de Deus, 23. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Vamos ler de novo aqui o 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Primeiro que eu tenho que falar uma coisa aqui. O tipo de cidade que é Sodoma não fica justo. O tipo de cidade que as coisas que eles fazem, pessoas de Deus não ficam. Olha o Abraão falando para Deus: se o Senhor achar 50 justos dentro da cidade, o Senhor destrói toda a cidade e destruirás os 50 justos, caso o Senhor ache? Mas Deus já está mostrando, Ele vai mostrar aqui na palavra, que o tipo de pessoa dele, justa, praticante na palavra, não frequenta lugares assim. Então Deus não vai achar. O povo de Deus mesmo, praticantes da palavra, que ama o Senhor acima de tudo, não vai estar num lugar igual Sodoma. Não anda com sodomitas. A pessoa que é de Deus não anda com sodomita, gorromita, não anda. Você diz: pastor, eu sou de Jesus. É de Jesus mesmo? Eu sou. Se você é de Jesus, você não vai andar com sodomita, gorromita. Você não vai andar com melequento, pecador, mentiroso.
Não anda. Você vai andar com gente santa, do seu nível. Você vai andar com gente boa, gente de Deus. Gente errada você não vai andar. Aí o Abraão disse: se o senhor achar dentro da cidade, o senhor destrói a cidade? Aí ele disse: longe de ti fazer tal coisa. O senhor não vai destruir os justos, né? Estando eles na cidade, o senhor vai destruí-los, destruindo os injustos? 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma, olha Deus deixando bem claro, se eu em Sodoma achar 50, por que Deus frisou aqui? Em Sodoma. Deus já está dizendo: eu não vou achar. Por que não? Porque o lugar de justos não é em Sodoma. Lugar de justo é lugar de coisa certa, lugar de gente que ora, que se consagra, que se examina. Lugar de justos é lugar de pessoas onde se examinam, vê se a sua vida está de acordo com a palavra ou não. Então ele diz: se eu achar em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, fora eu posso achar, mas se eu achar dentro, pouparei todo lugar por amor deles. Mas Deus disse: se eu achar dentro, não é na porta, nem 1 metro para fora. Na porta, talvez alguém curioso, um justo curioso, meio metro, 2 metros para fora da cidade. Dentro, no meio desse marafo aí, dessa bagunça, dessa desordem, desse erro, desse pecado. Se eu achar, eu poupo toda ela. Deus, ele lança um desafio para nós. Ele diz assim: dentro da sua casa, se eu achar uma pessoa justa, na proporção, trazendo a proporção, se dentro da sua casa eu achar um justo só um, eu poupo toda a casa, eu guardo, eu protejo, nem deixo o diabo destruir. Deus está dizendo para nós: na minha casa, na sua casa, se ele achar, o problema é que dentro da casa ele não está achando justo, ele não está praticando, ele não está achando quem pratica a justiça, quem cumpre a sua palavra. E quem cumpre a palavra de Deus não é injusto. Vocês vão entender bem essa mensagem e aonde eu, Luiz Carlos, o pastor da fé, quero chegar. O Abraão, ele orou a Deus e disse: Senhor, se o Senhor achar 50, 45, 40, 30, 20, se o Senhor achar 10 justos, Deus está dizendo: se eu achar, amigo, se eu achar esses justos que você está me falando. O Abraão está orando a Deus. E a sua oração não está sendo atendida. Não foi atendida, porque não tinha. No dia de ontem, você que me assiste em qualquer lugar nesse país, dobre a sua atenção para ninguém me entender errado, nem aqui na igreja, em qualquer lugar que me assiste. No dia de ontem, eu passei por um teste, uma prova profunda. Eu saí da minha casa e disse para minha esposa assim: Ana Paula, eu não sei que hora que eu vou voltar, pode ser que seja de madrugada, mais tarde, que eu acho que eu vou para o monte. Eu vou pegar uns 2, 3 pastores que gostam de oração e vou orar pelo povo, vou orar pela igreja.
E todo mundo acho que gosta quando o pastor, né, sai para orar, vai para um lugar para orar, e orar, você orou por mim, aleluia. E eu iria para o monte para fazer igual a Abraão. Meu Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu ia. Quando eu cheguei, saí da minha casa e vim aqui para a igreja, e entrei na minha sala, quando eu até pensei, se vou ligar para uns 2, 3 pastores, Deus diz, não vá para o monte, porque se você for, eu não vou te ouvir. Sabe quando dá aquele calafrio no pé da barriga, assim sobe, aquele gelo? Eu falei, se eu for para o monte, e estiver orando lá pelo povo, o Senhor não vai me ouvir? Não vai. Eu na hora desisti de ir, não fui. Falei, se Deus não vai me ouvir, então eu não vou orar. Se a minha oração lá no monte não vai adiantar, então para que eu vou? Eu vou clamar, vou pedir a Deus, Jesus abençoe Pedro, Antônia, Maria, o Joaquim. Deus diz, não adianta, se você for, eu não vou te ouvir. Mas por que o Senhor não vai me ouvir? Injustiça há no meio de vós. Josué capítulo 7, vamos lá, você está em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, capítulo 7, versículo 1, e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Eu vou ler uma outra tradução. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Consagrado é separado. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então agora eu vou orar a Deus, já que esse culto está sendo gravado, milhares de pessoas estão me assistindo, pregadores estão me assistindo. Às vezes o pregador ora, chora na presença de Deus. O pregador é uma pessoa de Deus, está bem com Deus, ele ora, clama, suplica ao Senhor, Jesus, eu não estou mal contigo, o Senhor opera, faz o milagre, abençoa, e o negócio não funciona na vida daquela pessoa, do Antônio, Pedro, da Maria. Você diz, não entendo, não estou mal com Deus, por que aquele irmão Antônio, a irmã Maria não foi abençoado? Por que o milagre não aconteceu na vida deles? Não, eu vou orar mais, eu vou fazer 21 orações, 21 dias de oração aqui, vai ser forte, Deus vai operar. Deus está dizendo, se eu achar, eu não estou achando justo. O que eu estou achando são pessoas injustas, as quais eu dou de tudo para ela ou para elas, e elas têm porque têm que pegar aquilo que é separado para ser destruído. Eu sou o Deus da vida deles, e eles preferem o Deus da desobediência. Eu dou de tudo para eles, mas eles preferem receberem, terem do diabo, do mal, do pecado, seja lá de onde for. Tomam aquilo que Deus está dizendo, isso aí pode destruir.
E eu pensando, Jesus, o Senhor não vai me ouvir? Vamos ver no versículo 6. Versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel. E deitaram pó sobre suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara nos contentáramos com ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto, que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema no meio de vós. Josué, ei, Josué, não suba o monte não, não faça vigília, não faça oração, que eu não vou ouvir. Ah, por que o senhor não vai ouvir? Israel errou. Israel preferiu me deixar, optou por uma coisa que parecia ser boa. Eles tomaram a decisão de pegar uma coisa que eles falaram: isso aqui parece ser melhor do que aquilo que a gente tem, que estamos fazendo. Nós tomamos decisões. Eu disse uma coisa aqui fortíssima: quando você não é abençoado, vou dar graças a Deus de novo pelo que meu culto está sendo, essa mensagem está sendo gravada. Quando você não é abençoado, você não consegue a benção. Isso acontece, milhares de pessoas fazem isso. Quando você não consegue a benção, você não se julga, você julga todo mundo. Julga a igreja, julga o pastor, nunca julga assim, só os outros. Aí você diz: ah, aquela igreja ali não é boa não. Eu vou numa outra aí, que a igreja que a minha tia vai. Ou na igreja do meu pai, da minha mãe, seja lá de quem for. Meu irmão, se o problema está contigo, não adianta mudar de igreja. Como não, pastor? Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Só voltar, né? Você está em Josué? Volta um livro aí. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu aonde? Na cidade. E bendito serás aonde? No campo. Quando você está cumprindo a palavra de Deus, você está sendo justo, você é um cumpridor da palavra, aonde você vai, Deus vai contigo, tudo vai dar certo. E se eu não estou sendo justo, pastor? Se eu estou sendo desobediente, etc. 15. Será, porém,
que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições, te alcançarão. Vamos lá, em voz alta. Maldito serás aonde? Tu na cidade. E maldito serás? Aonde você vai, a maldição vai atrás. Não adianta. O problema não é a igreja, que você está aqui agora ou que o outro está lá. O problema está contigo. Você está sendo injusto com Deus. É você que está cometendo erro e diz: não, então eu vou optar por outra coisa, ou outro caminho, eu vou para uma outra igreja aí, porque lá diz que está acontecendo muita coisa, eu vou fazer não sei o que mais. Para. Deus disse para o Josué: amigo, para de fazer essa oração aí, você está jogando pó, cinza para cima, rasgando aí a sua veste de saco. Você para com isso agora. É porque o Senhor não nos deu a vitória. Deus diz: você está falando de vitória que eu não te dei? É porque não dá, tem alguma coisa de errado. É como se Deus falasse: tem alguma coisa de errado? Foi bom você tocar no assunto. É como se Deus falasse: foi bom você tocar no assunto. Vamos sentar aqui, nós dois. Você quer saber se está acontecendo alguma coisa de errado? Está mesmo. Você está sabendo não, Josué? Eu não. Então, se você não está sabendo, por que você veio aqui desse jeito? Eu não vou te ouvir. Por que você acha que eu não fiz nada por vocês? Por que aquela coisa, aquela situação está difícil para você? Muito difícil. É, igreja, por que aquilo outro está muito difícil para nós? Ou por que está começando a ficar difícil? Por que Deus está nos abandonando? Por que Deus está nos deixando aos poucos? Porque aos poucos nós também estamos deixando Deus. Aos poucos nós estamos sendo injustos com Deus. Lucas 6,38. Da mesma maneira que você mede, Deus medirá também para você. Será medido para você. É um jeito. Eu dizia para o pastor nosso aqui da região, uma coisa que eu falo sempre: uma das piores coisas no culto é quando a pessoa ela não pega a mensagem da palavra, o culto, como se Deus estivesse falando para ela. Ela toma como história. Isso é o que mais acontece. Isso aí não é para mim não, isso aí não vai acontecer comigo não. Mas ninguém está jogando praga querendo que aconteça. Aqui, ou eu, o missionário, o pastor Jaime, qualquer outro pregador, não vai pregar, pelo menos dos que eu conheço, não vai pregar uma coisa que você tenha medo e tomara que aconteça. Aí você pelo menos toma jeito. Não, não é isso. A palavra de Deus, ela diz: para se não acontece. Você não parou, aconteceu, vai acontecer. Deus foi lá, avisou, está avisando. No domingo agora, eu dei uma palavra aqui, uma pincelada, bem pincelada, do que o missionário havia falado para nós pastores lá em São Paulo. E eu falei aqui na igreja que, em vez de todo mundo ir embora para casa quando terminou o culto, todo mundo deveria ter feito fila no banheiro ali e falar assim: eu não vou embora porque está me dando dor de barriga, eu tenho que ir para o banheiro. O caso do Jó. Corre lá comigo, Jó capítulo 1. Jó 1:6, acharam? E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Eu vou ler um pouquinho essa outra tradução aqui, para ficar mais claro essa leitura aí. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles.
Certo dia, os anjos vieram se apresentar ao Senhor, como se tivesse que prestar conta, e o Satanás veio no meio. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Deus apresenta para o diabo 4 qualidades do Jó. É Deus que está apresentando. Quem já viu filme, quem já viu no cinema, em casa, ou já foi a um tribunal, vocês sabem que quando você é o autor de um processo, ou até o réu, chegando diante do juiz, o juiz vai olhar, vai julgar a causa, e ele vai olhar os autos, e na hora que ele vai pegar ali o documento, vai começar a dar uma olhadazinha, e na hora que ele vem, ele vai dizer: doutor, o senhor pode começar aí, o que o senhor tem a falar? Aí o autor do processo vai dizer assim: olha, excelência, o que eu tenho para falar é que o meu cliente, parará, ele é que é o proprietário, ou ele que é inocente, na área civil, na área penal, enfim. Quando for a outra parte, o réu, e o senhor, doutor, ele vai dizer: excelência, negócio aí não procede nada, é tudo mentira. O senhor pode provar? Claro que eu posso. Inclusive, na folha de número tal, aí na pasta, o senhor pode ver que falta veracidade, o negócio não condiz, é mentiroso. Aí ele vai provar. No campo espiritual, não é diferente. Você diz: não, Senhor Deus, eu tenho direito. O diabo diz: Senhor Deus, Todo-Poderoso, eu quero apresentar algo dessa pessoa. Olha a igreja, o Senhor me apresentou 4 qualidades do Jó. Eu não preciso de 4. Eu te apresento uma coisa só do Jó. O diabo não precisa de muito. Ele só precisa de uma para nos derrubar. Eu disse isso aqui no domingo, quando o missionário estava passando algo para nós. Lá em 1 de Pedro 5,8, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Quando ele acha alguém, ele anota rápido. Esse aí, na hora do julgamento, na hora que ele pedir alguma coisa, eu tenho que apresentar contra ele. Deus disse: você observou o meu servo Jó? E ele ficou guardadinho lá com ele. Observei, sim. Mas também o senhor cerca ele lá, né? O senhor põe uma cerca em volta dele, da família dele, dos gados dele, tudo que é dele. Não tem como ele não ser abençoado aí nessa vida. Aí começa o diabo a pleitear. Começa o diabo agora, nesse julgamento, a falar com Deus. O Senhor me apresentou 4 qualidades do Jó. Eu tenho uma coisa para apresentar dele. Ele é um homem que tem uma coisa que é minha. O que ele tem que é seu? O medo. Ele é medroso. Tem medo de perder tudo. O Senhor me deixa tocar nele. Deus diz: pode tocar, só não mate. E quem não conhece a história do Jó? Perdeu tudo. Por causa desse erro. Que ele mesmo abriu a boca e disse: o que eu mais temia me sobreveio. O diabo está apresentando, meus irmãos, o diabo está apresentando, não precisa de muito, ele está apresentando a Deus um motivo só um, e está dizendo: tu tens que me dar direito de tocar nesta pessoa,
porque eu estou te apresentando o erro dela. Mas que erro, pastor? Qualquer erro, igreja. Erro é erro. O erro de injustiça, principalmente, você está sendo injusto. Deus disse para Josué: rapaz, eu dou de tudo para vocês, vocês têm que pegar aquele negócio lá que eu falei que era estar separado, para ser destruído. O que faltou a vocês? Eu perguntei hoje aqui, Deus tem ou não tem nos abençoado, gente? Alguma vez Deus já te abençoou? Por favor, levante a mão se Deus já te abençoou. Deus já te abençoou alguma vez? Uma? Muitas vezes. Mas por que eu tenho que ser injusto com Deus? Se Deus tem me abençoado, por que eu tenho que ouvir o diabo? Por que eu tenho que me inclinar a ele e obedecê-lo? Se julgue agora. Você está sendo ou não está sendo injusto com Deus? Tem sido injusto com o Senhor? Você tem sido injusto no seu dizimar, no seu ofertar? Deus te dá 24 horas. Quando é que você lembra de Deus no dia? Eu quis colocar um negócio na internet ontem, no Facebook, e não deu certo de colocar lá a letra lá. Mas é assim, tempo. Era para todo mundo ver hoje, ontem e hoje. Tempo. Você o tem? Embaixo. Ou você tem? Para quê e para quem? Isso bem grande. Letras garrafais. Embaixo. Se você tem tempo, então tenha para Deus nesta quarta-feira. Se tem tempo, tenha então para Deus. Porque às vezes a pessoa só tem tempo para A, para B, para C, mas para Deus ela não tem. Ela diz, não, mas Deus sabe que eu não posso. Você é injusto. Injusto. Eu estava aqui no outro culto falando da doação, pedindo oferta. Eu falei, não temos motivos de ficar de cara triste e fechado na hora da oferta, da doação. Não temos. Eu falei, quem aqui já está na igreja há 5, 10 anos? Muito mais, pastor. Falei, quantos que vocês conhecem que um dia entrou aqui triste, com problema, e Deus abençoou? A irmã falou, eu sou uma delas. Eu falei, então você que fica chateado, triste, quem sabe com oferta, está aí. Uma pessoa um dia entrou aqui, agora, se ela entrou porque alguém ajudou a manter a obra de Deus de pé, para que essa pessoa e outras entrassem e entrarão. E você não pode ser injusto com Deus. Eu disse aqui de uma injustiça que eu vi da igreja. Tem pessoas que Deus tem abençoado muito. 2015 entrou, você não pode fazer o que você fez de errado em 2014. Não pode ser injusto no seu patrocinador, não pode ser injusto no seu dízimo, na sua oferta, em casa, com o pastor, com Deus, com o seu marido, com a sua esposa, com ninguém. Deus tem te dado. Mas a injustiça é muito grande. E se ela é grande, e eu pus no meu coração, eu disse, Ana Paula, eu vou no monte orar. Deus disse, não vem não, porque eu não vou atender. Mas Deus, você não vai orar. Você vai me apresentar Antônio e Maria, Pedro e José, e eu não posso te ouvir. Por quê? Porque eles são injustos. Eu não fui. Falei, eu vou subir lá, e o monte que eu ia era longe. Eu estou tratando aqui, estou falando de um assunto de degraus bem acima. Quantas vezes Deus não nos atendeu por causa da nossa injustiça? Nós somos injustos com Ele. Não, eu vou pedir o outro para orar. Não adianta, Deuteronômio. Se nós estamos sendo injustos,
Não tem oração. Quer ver como não tem? Vá lá comigo para Isaías, capítulo 1. Isaías 1. 1:15. Você diz, pastor, mas se a gente bombardear o céu em oração, nós dobrarmos a oração 7, 14, 21 e for para 42, não adianta. Você pode fazer o quanto que você quiser de oração. Ele diz aqui na sua palavra, Isaías 1:15, olha só como é que ele diz: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Não adianta multiplicar a oração. Não tem como. Vamos dar as mãos todo mundo aqui agora e vamos orar para Deus nos dar essa bênção. Meu irmão, a melhor coisa que você tem que fazer agora é pedir perdão a Deus dos seus erros, se arrepender e praticar as primeiras obras. Voltar e se consertar. Não é você continuar na sua petição, o pastor A, pastor B, seja quem for, orar por você. Vai passar um dia, 2 dias, sei lá quantos dias, a bênção não chegará. Está havendo injustiça. Abraão, Senhor, se o Senhor achar 50, Deus diz, 50 eu livro a cidade. Mas Abraão pensou, rapaz, essa cidade é tão injusta, mas tão injusta, tão pecadora, que é provável que não tenha 50 justos. Então vou me atrever em falar, Senhor, se faltar 5 dos 50, Deus diz, se faltar 5, eu poupo a cidade. O Abraão, rapaz, mas essa cidade é muito injusta, é muito pecadora, vai que não tem 45. Senhor, me atrevo a falar, se tiver 40, Deus diz, Abraão, Deus já sabia, se tiver 40, o Abraão, Senhor, caramba, hein, está insistindo, e 30, e 20, está diminuindo, hein, rapaz, e 10, o Senhor destrói, porque no meio de tanta gente, pode ser que 10 tenha, é um número pequeno, bem pequeno o número de pessoas que tem na cidade, mas a cidade era tão injusta, tão errada, tão pecadora, que nem 10, Deus está dizendo, dentro da cidade, dentro dessa casa, dentro daquela família, se tiver, considere-se a casa, a família, o trabalho, seja lá o que for, abençoado. Considere-se abençoado. Ele está dizendo, não adianta multiplicar as vossas orações, você tem que acabar com a injustiça. Tem que orar a Deus, aproveitar hoje aqui o momento e acabar com essa injustiça. Deixar as lágrimas rolarem aí e falar, Senhor, eu tenho sido injusto contigo, eu quero me consertar. Eu quero ser um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade. Eu não vou ser uma meia boca não, e nem um melequento, eu vou ser alguém firme e forte no Senhor. Amém, queridos? Fiquem de pé todos. Aonde há injustiça, Deus não opera. E não devemos forçar a barra, hein, gente? Lá em Tiago, ele diz na sua palavra, no livro de Tiago, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta forçar a barra. Não, eu vou conseguir desse jeito. Não adianta, ele está dizendo, o jeito do homem forçando a barra não vai fazer Deus ser com você. Não vai. É o que ele diz nas Escrituras e nós não podemos teimar. Você não pode teimar isso. Se é Deus que está falando, ele diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá
a todos dá, liberalmente, e não o lança em rosto, e se lhe há dado. Jesus, eu estou quebrando muito a cara aí, estou fazendo coisa que não devia. Hoje eu quero me arrepender. Feche os olhos. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos, Vem encher o vaso, vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Sempre estás por perto. Diga para ele: vem encher o vaso, vem encher o vaso. É o que eu mais quero, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto, sempre estás por perto. Levante as suas mãos e cante: renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Quero ouvir vocês bem bonito, vai lá. Renova-me, Senhor. Venha curar, diga bem alto. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me. Mais bonito que vocês puderem, eu quero ser. Eu quero ser melhor. Renova, Senhor Deus e Pai, Deus, escuta este povo nesta oração. Ouça, meu Deus, esta pessoa, ela ouviu a tua palavra. Escuta agora esse homem, esta mulher, que ora a ti dizendo: Deus, eu tenho sido injusto, eu não tenho cumprido a tua palavra como deveria. Eu quero que você fale com Deus sério, mas sério mesmo. Você vai dizer bem sério, vai falar com Deus aí agora. Você não vai dar oportunidade para o diabo. Chega, igreja, chega, meu irmão. Você vai falar com Deus. Você pode salvar tua casa,
Você pode salvar a tua família. Agora é hora de você falar: Deus, eu tenho sido injusto, eu tenho feito coisas que não deveria. Meu Deus, Deus, o Senhor está abrindo os meus olhos, o Senhor está falando comigo agora, e eu quero, meu Deus, me consertar, eu quero me endireitar. Meu Deus, eu não posso perder tudo que eu tenho, perder a minha casa, meu trabalho. Eu não posso ir pelo mesmo caminho do Jó. Eu não posso, Senhor. Não, eu não quero que o diabo ache nada em mim, a não ser unção. A não ser unção. É o ano da unção, igreja. Oh Deus, eu não quero que o diabo ache em mim pecado, desobediência, injustiça, mas eu quero que ele ache em mim luz, verdade, a tua unção, o teu poder. Eu quero que ele ache em mim a verdade. Eu quero que ele veja que eu cumpro a tua palavra, que eu estou vivendo de acordo com a tua verdade. Aleluias. Meu irmão, minha irmã, se o diabo ronda, está cirandando, perambulando, então que ele ache em você o que é sagrado, o que é justo, que ele ache em você as coisas de Deus. Meu Deus e meu Pai, vem inundar, vem encher, vem transbordar esse homem, vem transbordar, Senhor, esta pessoa, vem mudar a sorte. Vem Jesus, vem fazer de nós segundo o teu coração, assim conforme Jesus Davi. Nos faça, meu Deus, aquele povo sem ruga, sem mácula, sem defeito, um povo limpo, um povo puro, um povo tomado, imbuído, robustecido, cheio do Senhor. Você que me assiste em qualquer lugar, meu irmão, minha irmã, senhor, senhora, se envolva com Deus. Pastores, pastoras, se envolva com Deus. Você ore ao Senhor e diga para Ele: Deus, eu tenho sido injusto, mas eu hoje vou acabar com essa injustiça. Jeová te sidqueno na minha vida, Jeová te sidqueno na minha vida. Pai, 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 vem mudar a minha sorte, o meu pensamento. Vem mudar, vem Jesus, vem fazer uma obra grande. Vem, meu Deus, tu tens a liberdade. Vem agir. Nós te damos a liberdade, Senhor, de agir, de operar. Meu Deus, este mal, esse demônio não vai dominar mais esse homem, esta pessoa que está se derretendo, se humilhando diante do Senhor. Eu digo a você, diabo, você está perdendo essa pessoa. Doenças, dores, problemas, ação do mal, você está perdendo esta pessoa, porque agora ela está se envolvendo com Deus. Pai, muito obrigado. Abençoa, Senhor, a esses que me assistem, Jesus, em casa, pelo IGD, pela RIT, meu Deus, pela internet, ou que estão me ouvindo num carro, em o nome de Jesus de Nazaré. E graças a Deus. Amém.